Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou a pastora Nil, estou muito feliz de poder falar com as mulheres nesse dia, muito feliz de saber que estou falando com mulheres de Deus, de intercessão, de oração. Quero agradecer ao pastor Pedro e à pastora Cláudia, os pastores Pedro e Cláudia Ferrari, que me deram a confiança, né, de estar falando com vocês, com as mulheres, com essas mães de oração, esse ministério tão lindo, Maria, né, muito lindo esse ministério, glória a Deus, louvo a Deus pela vida da pastora Miriam, minha amiga querida, líder do Royal Kids, uma mulher de Deus que tem sido uma bênção andar com ela, uma vida que tem o perfume de Cristo. Glória a Deus por isso. É uma Maria. Glória a Deus por isso. E nós, nesse momento, né, quero ministrar às minhas irmãs a palavra de Deus. E eu já mandei o tema para vocês, né? Que é não há céu fechado para uma mulher que clama, né? E, de fato, eu sei que muitas de vocês já têm experimentado isso, né? Clamar, orar e experimentar a graça e o poder de Deus na vida de vocês, nas suas famílias. Como há um poder maravilhoso quando nós oramos, quando nós clamamos e sabemos que há um Deus que nos responde, que responde o nosso clamor e a nossa oração. Nós temos muitos exemplos na Bíblia, né, de mulheres que clamaram ao Senhor e obtiveram respostas tremendas, sobrenaturais, né? Temos Ana, que sabemos o quanto ela clamou a Deus porque ela desejava um filho, era uma mulher estéril e ela teve então a experiência, né? Deus deu a ela Samuel, irmãs, que filho maravilhoso, né? Que Deus deu, foi um profeta, foi um líder, um juiz, na verdade o mais citado na Bíblia, mais honrado e respeitado na Bíblia, na história, né, dos judeus. E nós também vemos outras mulheres, né, da Bíblia, Débora, uma mulher que clamou ao Senhor, né, e foi à frente junto na batalha e Deus então honrou o clamor de Débora. Vemos Esther, né, que jejuou, clamou, orou, se humilhou e Deus também livrou o povo, o povo de Israel. Então nós vemos que a Bíblia nos mostra muitas mulheres, né, que clamaram a Deus e o Senhor respondeu o clamor. Vemos também, trazendo mais para o tempo de hoje, né, vemos Susana Wesley, né, a mãe de John Wesley Charles. Na verdade, ela foi mãe de 19 filhos, porém, teve 2 filhos que se destacaram mais, que foi John Wesley e Charles Wesley. E essa foi uma mãe que, além de ensinar a palavra de Deus, tinha isso como uma disciplina clara na vida dela, de ensinar a palavra de Deus aos filhos. Também era uma mulher que orava todos os dias, 1h30, 2 horas, ela tirava de oração. É interessante que a história conta que ela ela tinha muitos filhos, então ela colocava o avental dela na cabeça. Então, quando ela colocava o avental, os filhos já sabiam que era a hora que a mamãe estava orando. Então, ninguém atrapalhava quando ela estava com o avental dela na cabeça, tampando, né? E eles sabiam que era o momento de oração da mãe. E qual foi o resultado, né, dessa oração dessa mãe, de Susana Wesley? Foi o resultado de ter um filho que, na verdade, trouxe um avivamento tão grande ali na Inglaterra. E na verdade, a igreja metodista, né, nasceu de John Wesley, através de John Wesley e Charles Wesley. Glória a Deus por isso. Uma mãe que orava. Agora, nem sempre nós vamos clamar, porque nós clamamos, os nossos filhos serão pessoas conhecidas no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Não é isso a questão, né? A questão é que, mesmo que
o mundo não conheça os nossos filhos, mas que o céu e o inferno conheçam nossos filhos e que eles façam uma grande diferença no mundo que eles estão, nesse tempo que é hoje, através da nossa oração e do nosso clamor. Isso já faz muita diferença, isso já é muito importante. Então, veja bem, quando eu falei de Susan Wesley, ela foi uma mulher tão usada na oração, né, que ela tem a ver com fundamentos do evangelho hoje. De hoje, no mundo contemporâneo. Então, mas não é ela que é tão conhecida, quem é conhecida é seu filho. Então, isso não importa. Eu estou dizendo isso porque nós vivemos num mundo hoje em que, às vezes, a impressão que nos passa é que é mais importante quando alguém é conhecido, e não é isso. Para Deus, não é isso que é importante. Eu tenho tido, assim, o privilégio, né, de conhecer muitas pessoas pelo mundo, pelo Brasil, que você olha assim, ninguém conhece aquela pessoa, mas aquela pessoa é muito reconhecida no céu. É uma pessoa muito de Deus, de oração, uma pessoa que preza pela palavra, de viver a palavra de Deus. Então, é muito importante que nós tenhamos isso no nosso coração, que os nossos filhos, aqueles que nós amamos e oramos por eles, eles precisam, acima de tudo, serem conhecidos no céu. Né? Conhecidos no céu, o seu nome precisa estar no livro da vida, e o céu e o inferno precisa conhecê-los, mais do que homens os honrarem e os reconhecerem. Então é muito importante que a gente entenda isso. Então que Deus faça da maneira que Ele quer, né? Na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família, daqueles que nós oramos e clamamos por eles. O nosso papel como mulheres é orar, clamar, chorar muitas vezes, porque tem dia, irmãs, que nós não temos palavras. Aquele dia, é só comigo isso? Que tem dia que nós não temos palavras, aquele dia nós vamos só chorar. Mas glória a Deus, que nós temos o Espírito Santo de Deus, né? Que vai levar ao Senhor aquele choro, e o Senhor vai saber o que a gente necessita naquele momento. Glória a Deus por isso, né? Então, eu queria deixar aqui, já que nós estamos falando, né, de que o céu, né, ouve, recebe, o Senhor recebe o clamor de uma mulher, então eu queria deixar aqui 3 características de uma mulher que Deus recebe o clamor dela, deixar 3 conselhos, 3 características, né, que devem ser encontradas na vida de uma mulher que clama a Deus. A primeira é a perseverança. Quantas de vocês já pensaram assim, eu acho que nem vou orar mais por isso? Muitas vezes a gente pensa isso. Tem várias respostas de Deus, sim, não, espere, né? E enquanto nós não sabemos, não temos certeza da resposta de Deus por aquela oração que nós estamos fazendo, nós precisamos continuar orando, nós precisamos continuar clamando ao Senhor. Então, é necessário que haja em nós perseverança, insistir. Nós vemos a história em Lucas 18, se não me engano, a história daquela mulher que clama, que bate na porta do juiz, né? Porque ela quer que ele julgue uma situação dela, e ele não queria atendê-la. Mas o que ela fez? O que a história conta? Que ela insistiu. Jesus disse que ela insistiu, até que aquele juiz iníquo, um juiz que não tinha Deus, e ele diz isso no texto, né? Mesmo que eu não tenha Deus, mas eu vou lá e vou ouvir o pedido desta mulher. Um juiz iníquo ouviu a perseverança. Quanto mais, queridas, Deus não ouvirá o nosso clamor e a nossa oração. Muitas pessoas dizem assim, por que eu tenho que insistir tanto, já que Deus já sabe o que precisa ser feito? A questão é que enquanto nós estamos perseverando em oração, Deus está trabalhando no nosso coração. Então, perseverar, insistir em algo que nós estamos buscando e que está demorando ao nosso ver humano, aquilo está trabalhando no nosso coração. Ter paciência, ter fé.
aquilo está trabalhando, tranquilizar e descansar o nosso coração no Senhor. Então, nós não podemos desistir de orar, de clamar, não podemos desmoronar o nosso coração, né? Olha só que interessante, nós temos em nossa igreja a Diva, a irmã Diva, uma mulher de oração, nossa líder de intercessão. Depois de 20 anos de oração, o esposo da Diva se converteu. Assim, nós estamos numa felicidade imensa, né, de ver o esposo dela, que ela orou por 20 anos. Veja bem, irmãs, líder da intercessão. O que talvez ela poderia dizer? Poxa, Deus, eu sou uma mulher que oro, que clamo, talvez até disse alguns dias isso para Deus, algum momento, mas ela não desistiu de orar, de investir. O marido dela entrou num processo, né, de mudanças, transformações, muitas coisas foram mudando aos poucos por conta das orações, mas teve o dia que ele aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. 20 anos, a líder da intercessão. Qual que é a nossa tendência como seres humanos? Poxa, a líder da intercessão, nem o marido se converteu ainda. Não é verdade, irmãs? Não é nossa tendência humana pensar isso? Mas ela perseverou e hoje ela vai para a igreja. Primeira vez que eu vi ela indo para a igreja com o marido dela, de braço dado com ele, mas o meu coração pulava de alegria de ver. Obrigada, Senhor, o Senhor respondeu a oração da tua serva. A gente sim fez festa no primeiro dia que ele veio à igreja. Então, entenda isso. Se você quer ser uma mulher que os céus se abrem quando você clama a Deus, não murmure, persevere no tempo de espera. Ana perseverou e ela, olha que presente que ela teve, ela foi a mãe de Samuel, né? Ela perseverou na oração. Eu me lembro quando eu me converti na primeira igreja batista em Santo André e o meu pastor era o pastor Edson Queiroz, que já está com o Senhor. E ele pedia, né, quando eu comecei a ir à igreja, ele pedia oração, ele tinha uma visão missionária imensa, graças a Deus por isso, porque isso também veio, a gente recebeu isso dele. E ele pedia para a gente orar pelo Muro de Berlim, para que o Muro de Berlim caísse. Né? Porque até então a Alemanha estava dividida por conta deste Muro de Berlim, a Alemanha Oriental e Ocidental, toda uma situação que quem conhece um pouco o contexto histórico sabe, enfim, para aquele muro caísse, para aquele país não fosse mais dividido, e havia o comunismo que dividiu ali toda aquela situação. E, irmãos, eu me lembro que eu orei, nós orávamos, e eu me lembro de nós, de mãos levantadas, orando, Senhor, que caia o Muro de Berlim. Irmãs, quando eu estava assistindo a TV e anunciou no jornal, o Muro de Berlim hoje está caindo, que eu vi aquelas cenas daquelas pessoas em cima do Muro de Berlim, derrubando, dando uma retada naquele muro e derrubando. Gente, mas eu pulei de alegria, o meu coração pulava de alegria, porque eu pensava, eu orei para esse muro cair. Gente, é muito legal quando nós oramos, não só pela nossa família, mas perseveramos em oração também pelo mundo, pelas nações, por nossa igreja, por irmãos da nossa igreja, e aí nós vemos a resposta do Senhor. Que coisa maravilhosa! Perseverar em oração e você ver Deus responder o seu clamor, né? Agora mesmo, por exemplo, aqui na minha frente eu tenho o Guilherme, né? O Guilherme está filmando esse vídeo que eu estou fazendo agora. O Guilherme é filho da Rose e do Fernando. O Fernando hoje é um pastor, vocês têm pastor Fernando aí na igreja também, né? O Fernando hoje é um pastor na igreja, mas nós somos amigos há 30 e... Quantos anos seus pais têm de casado? 31? Então, nós somos amigos desde antes deles se casarem, né?
E quando eu me converti, nós sempre fomos muito amigos, muito. Antes deles se casarem, eu fui madrinha de casamento deles. E quando eu me converti, eu orava por todos os meus amigos, para que eles se convertessem, né? E eu orava, visitava, eu ia com o Valmir, nós nos encontrávamos. E eu orei por 14 anos, irmãs. E um dia a Rose se converteu primeiro e um pouco depois o Fernando se converteu. Além de sermos amigos, eles são nossos discípulos na igreja. É um casal de líderes assim maravilhoso, dentre tantos que nós temos abençoados na igreja, mas são fruto, né, de oração. 14 anos. Teve dia que eu chorei. Teve dia que eu chorei e falei, meu Deus, é para eu continuar orando. E o Espírito Santo, não desista, continue orando. Quantos anos eles têm de convertido já agora? Quanto? 20? Já fez 20, né? 19 a 20 anos de convertidos. Gente, olha isso. 14 anos orando para que os meus amigos aceitassem a Cristo. Persevere, não desista de orar pelo seu filho. Quando você vê que algo não está como você esperava, que algo não está acontecendo como deveria, não fala, não desista de orar. O Senhor, Ele vai ouvir o seu clamor. Persevere, lógico, ligada no Espírito Santo de Deus, para você saber qual a direção do Espírito Santo, e eu vou falar sobre isso já aqui. Veja o que a Bíblia nos diz sobre perseverar. Alegrem-se, Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ô glória! Romanos 12, 12. Mateus 19, 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Oh, aleluia! Todas as coisas são possíveis para Deus. Jesus disse isso. E se é possível, então persevere, não desista. Eu não sei o que você está passando hoje, mas Deus sabe. E talvez você pensou em desistir de orar, de clamar. Acho que Deus não está me ouvindo. Não desista. O Senhor está ouvindo o seu clamor e o clamor do seu coração. E não murmure. Não murmure. Deixe Deus agir. Amém? Então, se você quer que o céu esteja aberto para o seu clamor, seja uma mulher perseverante. Mas se você quer que o céu seja aberto para a sua oração e o seu clamor, tenha um coração tenha um coração quebrantado. Oh, aleluia! A palavra de Deus nos ensina tanto, irmãs, sobre coração quebrantado. Um coração quebrantado é um coração arrependido pelos seus pecados, é um coração humilde para receber o que vem de Deus. Nem sempre o que vem de Deus, e muitas vezes o que vem de Deus, não é exatamente o que nós queríamos. Não é exatamente o que nós pensamos, mas Ele tem o melhor para nós. Então nós temos que ter um coração humilde para receber o que vem de Deus para nós, a resposta de Deus para mim, para a minha família, para a qualquer situação profissional que seja que eu estou pedindo a Ele. Então é necessário um coração arrependido dos pecados, um coração prostrado, humilde, para que Deus ouça o nosso clamor. Eu estou falando disso porque eu vejo muitos cristãos que batem a mão no peito e dizem assim: eu sou filho do rei, se eu sou filho do rei, então Deus tem que me dar tudo o que eu estou pedindo. Espera lá. Para começar, se eu sou filho do rei, eu tenho que saber pedir para o rei. Mesmo sendo filho do rei, eu preciso saber pedir. Isso não significa que eu vou ordenar e Deus tem que me ouvir. Eu tenho que ter um coração humilde de entender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então eu preciso submeter, humilhar a minha vontade à vontade do Senhor, não é? Eu já vi muitas pessoas frustradas no Evangelho
porque Deus não respondeu a oração que ele fez por tantos anos, por tanto tempo, ou uma vez, pediu algo a Deus. Mas Deus é obrigado a nos dar tudo aquilo que nós pedirmos? Ele tem uma obrigação? Não. Nós é que temos que ter um coração humilde, quebrantado, porque Ele é Senhor, Ele é nosso Deus, quebrantado para entender a vontade do Senhor para nós, para a nossa vida, e entender que quanto mais eu submeto a minha vida a Ele, mais então Ele vai encontrar em mim prazer. E a palavra de Deus diz isso, né? Salmo 34, 18, veja o que diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva o de espírito abatido. Aleluia! Olha o que a palavra diz. Deus está longe de quem tem um coração quebrantado? Não. Deus está perto de quem tem um coração quebrantado. Portanto, quando nós queremos ser atendidos pelo Senhor, nós precisamos nos despir de todo orgulho, nos despir do nosso achismo. Eu acho, eu penso, né? Coisa boa, né? A maioria de vocês sabem que eu sou coordenadora do Royal Kids, da rede de crianças intercessoras no Brasil, e eu sou coordenadora em São Paulo. Coisa linda é a oração de uma criança. Que coisa linda! Livre de tudo. A criança pede de um jeito tão tranquilo, tão lindo, tão quebrantado na presença de Deus. E Jesus falou que nós temos que aprender com uma criança. Quantas vezes eu vejo as crianças orando, às vezes eu até choro, eu falo, meu Deus, eu preciso aprender a orar como essa criança, porque eles oram com um coração tão humilde, quebrantado, tão submisso a Deus, entendendo, né, quem é o Senhor, que é um paizinho querido, que está pronto a nos ouvir, mas Ele também procura em nós um coração quebrantado. Se está dizendo que Ele está perto de quem tem um coração quebrantado, significa que quem está com o coração altivo, perto Ele não estará. Então, quando nós queremos que o nosso clamor suba ao Senhor e Ele responda ao nosso clamor, nós precisamos nos despejar na presença desse Deus Todo-Poderoso, né? E em nome de Jesus clamar a Ele. O Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Oh, aleluia! Deus não despreza um coração quebrantado e contrito, porque isso agrada a Ele. Então, que o nosso coração seja quebrantado na presença do Senhor, quando nós vamos clamar a Ele, quando nós vamos pedir algo a Ele, não ordenando, né? Infelizmente, nós vivemos numa geração que muitos líderes têm ensinado a dar ordem a Deus, porque Deus tem que responder a nossa oração. Eu vou entrar num próximo ponto aqui que você vai entender algo eficaz para a nossa oração. Mas é um jeito de orar que vai tornar nossa oração mais eficaz, porque Deus não poderá resistir. Você vai ver já sobre isso, que é bem diferente de nós darmos uma ordem a Deus. Não, é quebrantar o nosso coração. Isaías 66, 2 diz assim: olha só, a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Glória a Deus! Olha que coisa! Deus está falando que estima aquele que é humilde e contrito de coração. Que Deus possa te ensinar nesse dia, né? Sabe, irmãs, às vezes nosso coração fica endurecido, o nosso coração fica diante de tantas coisas que temos vivido deste mundo, de tantas coisas que muitas vezes nos afastam do Senhor, nosso coração fica endurecido. Eu quero te desafiar nesse dia. Se você tem estado com seu coração indiferente, distante do Senhor, você não tem chorado na presença de Deus, né? Em casa meus filhos falam, a mãe está orando, começou a chorar.
Eu não resisto a não chorar quando eu vou orar ao Senhor, porque a presença de Deus, irmãs, é uma coisa tão gostosa, tão maravilhosa e também tão imerecida para nós. Muitas vezes eu estou orando e eu penso assim, quem sou eu, né? Para merecer o Espírito Santo habitar em mim. Olha, só de falar eu tenho vontade de chorar. Estar em mim, ser alguém que Deus pode usar. Quem sou eu? Né? Para esse Deus poderoso estar em mim e poder usar a minha vida e poder ouvir o meu clamor, né? Um Deus tão grande que ao mesmo tempo que criou os céus, a terra, vê todas as coisas, onisciente, onipotente, esse mesmo Deus tão poderoso e grande olha para um grãozinho que sou eu, que é você. Então, o nosso coração precisa ser quebrantado diante desse Deus lindo, maravilhoso, poderoso e que, acima de tudo, se agrada, se aproxima de quem tem um coração quebrantado. Então, se você quer que o seu clamor seja ouvido, tenha um coração quebrantado. Amém, queridas? Amém? Glória a Deus por isso. Tantas mulheres, sabe, que eu conheço, que são tão quebrantadas na presença de Deus e são tão abençoadas. Tantos homens e mulheres de Deus que são tão abençoados por terem esse coração humilde e quebrantado na presença de Deus. Esse coração pronto para falar, Deus, me perdoa porque eu pequei, eu te entristeci. Lava o meu coração e me usa, né? Amém? E a terceira característica de uma mulher, e última, né? De uma mulher que clama a Deus, e que quando ela clama, Deus ouve o seu clamor, mas eu amo esse ponto. Uma mulher que ora a palavra. Irmãs, nós precisamos aprender a orar a palavra. Deixa eu te falar uma coisa. É muito diferente quando a gente vai e fala assim, Deus, me dá isso aqui, né? Mas quando a gente ora e fala assim, Senhor, eu vou te pedir isso porque a tua palavra diz que eu devo pedir todas as coisas e que o Senhor me responderá, mas se isso é da tua vontade, eu já quero colocar isso nas tuas mãos e pedir ao Senhor. Por isso que o cristão tem que ler a palavra de Deus. Eu trouxe minha Bíblia, ela não está aqui na minha frente, mas todos os versículos eu coloquei aqui e preparei na minha Bíblia essa palavra que eu estou ministrando para você. Porque, irmãs, sem a palavra de Deus nós somos vazias. Sem a palavra de Deus nós temos muito achismo. Eu acho que, eu penso que... Amém. Você é uma pessoa, você pensa, você tem opiniões, glória a Deus por isso. Mas o que Deus pensa? Isso que você vai pedir. Eu tenho um exemplo que muitas vezes já contei. Me lembro quando eu ainda era solteira, tinha um rapaz em nossa igreja que uma irmã, uma moça, uma jovem, cismou que ele ia ser o marido dela. E ela começou a orar e dizer, não, ele vai ser o meu marido. Mas, às vezes a gente olhava e falava, acho que não é bem isso, mas amém, ela está dizendo que está orando. Irmãs, o rapaz estava casando com outra irmã, que por sinal, até hoje, eles são muito bem casados, depois de mais de 20 anos. Mas ele estava casando com essa irmã e ela estava dizendo, não, eu orei, Deus vai me dar ele, porque ele vai desistir até o último momento. Ele não desistiu e está casado há mais de 20 anos. O que eu quero dizer com isso? Encurte o caminho. Ore o que está no coração de Deus. Não ore aquilo que não está no coração de Deus. Você vai ficar com o seu coração adoecido, você vai perder o seu tempo e ainda vai se voltar contra Deus, porque a sua mente vai ficar enganada e você vai achar que Deus não atendeu a sua oração. Então, encurte o caminho, ore a palavra. Olha só, a palavra, quando nós oramos a palavra de Deus, Deus nos dará aquilo que nós estamos pedindo. Colossenses 3,16 diz assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações.
Quando a palavra de Deus habita em mim, olha só, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Quando nós oramos a palavra de Deus, nós encurtamos o caminho, porque nós já vamos orar aquilo que já está no coração de Deus, aquilo que Ele já prometeu para nós. Nós não vamos pedir coisas vãs no meio do caminho, achismos, não. Nós vamos pedir aquilo que já está na palavra de Deus. Esses dias eu estava assistindo uma live da pastora Ezenete, que eu admiro demais, intercessora, né, da Batista da Lagoinha, e uma mulher, na verdade, que ficou conhecida nacionalmente, uma grande mulher de Deus. Se não me engano, ela é da minha cidade, nasceu em Santo André, olha só, né, que orgulho. E a pastora Ezenete estava conversando com outra mulher que eu admiro demais, que é a pastora Sara Hayashi. Né? E muitos estão conhecendo hoje a Monte Sião, o ministério, né, tão conhecido do seu filho Theo Hayashi, do seu sobrinho Lucas Hayashi, as esposas, mulheres de Deus maravilhosas também. Mas veja só, a vida da pastora Sara, quem conhece a história sabe que não foi fácil. Não foi fácil, ela passou por muitas coisas difíceis, mas ela criou os seus filhos no caminho do Senhor. Então, queridas, quando nós olhamos para a história dela e elas duas conversando e a pastora Sara contando quanto ela orou, quanto ela clamou, e eu já ouvi esse testemunho dela, né? Ela também é mãe da Zoe, né? Que canta canções, compõe canções tão lindas, né? Que eu gosto muito. E é interessante, por um momento, ela contou algo que eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu, né? Ela falou que ela passava na frente do estádio do Morumbi, e muitas vezes via filas e filas de pessoas para participar dos shows de rock, né? Quando tinha ali, vocês sabem que muitas pessoas acampam para pegar o melhor lugar, tem gente que chega a acampar. Eu me lembro que para ver Justin Bieber teve gente que acampou acho que um mês para esperar para vê-lo, né? Então ela diz que passava ali e ela via aquelas pessoas acampadas esperando para assistir um show de um ídolo. E ela diz que levantava as mãos e orava, e toda vez orava e falava, Senhor, faz isso, mas que seja o teu povo dentro desse estádio para clamar a Deus, né? O seu povo já pensou, Senhor, enche esse estádio, né, do teu povo. Irmãs queridas, a pastora Sara é justamente a mãe do precursor do maior evento que aconteceu no Brasil. Nunca aconteceu um evento que encheu 3 estádios simultaneamente no Brasil, que foi o evento na liderança de Theo Hayashi e tantos outros líderes juntamente com ele. E ela é a mãe dele. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Às vezes nós passamos em lugares, estendemos as nossas mãos, oramos, clamamos, pedimos a Deus e nem imaginamos como Deus vai fazer aquilo. E Deus então fez um evento que foi o Descende, né? Tão maravilhoso, através da oração de uma mãe, que por muitos anos orou e passou ali. Então, mas o que ela pediu a Deus, eu te digo? Ela pediu alguma coisa que Deus não queria? Ela pediu alguma coisa que é só a vontade do coração, porque também ela não pediu que seja o meu filho, né, a ser o precursor disso tudo. Não, ela não pediu isso a Deus, mas ela pediu algo ao Senhor que estava no coração de Deus. Deus quer que o seu povo busque, que o seu povo adore, que o seu povo esteja junto em clamor pela nossa nação e pelo mundo. Deus atendeu. Então, ore o que já está no coração de Deus. Amém, queridas? A palavra de Deus, ela é carregada de vida. Se a palavra de Deus é carregada de vida, ela produzirá aquilo para qual foi designada. Quando você ora a palavra de Deus, então a palavra de Deus vai entrar em ação no mundo espiritual e no mundo físico, porque você orou a palavra. Por isso que a mulher, o cristão em geral, precisa ler a Bíblia. Quando ele lê a Bíblia, ele vai orar com conhecimento de causa.
Ele vai saber por que ele está pedindo aquilo e ele vai cortar caminhos, né? Porque quando nós oramos a palavra, nós cortamos caminhos. Nós vamos orar aquilo que já está no coração do Senhor. Nós vamos orar aquilo que já é uma promessa de Deus para nós, amém? Então, nós precisamos, se nós queremos ser mulheres que clamam ao Senhor, e que tem a resposta do Senhor através do nosso clamor, que os céus se rasgam e se abrem quando nós oramos, ore a palavra de Deus. Eu me lembro quando eu estava grávida do meu filho Natan, a médica por um momento, não, da Aimee, era da Aimee, e a médica por um momento disse que não conseguiu, ela na consulta não ouviu o coração da Aimee, de jeito nenhum. Mas havia uma promessa de Deus para mim, que já tinha sofrido várias situações nessa questão, já tinha perdido um bebê. Havia uma promessa de Deus de que Ele ia multiplicar a minha descendência e Ele deixou essa promessa muito clara para mim. Irmãs, eu tinha ido a uma consulta normal, naquele dia eu fui de ônibus, grávida, mas fui de ônibus, estava tranquila. Fui uma consulta normal com a médica, mas a médica não ouviu o coração da Aimee de jeito nenhum. Ela falou, eu quero um ultrassom urgente que você faça agora. E eu saí a pé na rua, né? Essas coisas há 22 anos atrás, não é que nem hoje a gente pega um Uber rápido e resolve, blá, blá, blá. Não, porque eu tinha ido a uma consulta tranquila. Eu saí a pé, não era tão distante assim, talvez menos de 1 quilômetro, para chegar no outro local que ela pediu esse ultrassom urgente. No caminho, imagine o meu coração nesse caminho, para quem já tinha perdido uma filha muitos anos atrás, imagina no caminho o meu coração como estava, quando ela disse que não ouviu o coração da Aimee, né? Mas me veio assim no meu coração a palavra que Deus tinha me prometido, que Ele me deu uma palavra muito clara, assim, que Ele multiplicaria a minha descendência. Eclesiastes 5. E eu tomei posse, e eu me lembrei na hora daquela palavra. Senhor, o Senhor falou comigo quando foi me dada uma palavra que eu não poderia ter mais filhos, que o Senhor me daria uma filha, um filho, né? Que eu não saberia ainda se era menino ou menina, mas o Senhor me daria um filhos, e que o Senhor multiplicaria a minha descendência. Então, em nome de Jesus, esse bebê está aqui, está bem, esse coração está batendo, em nome de Jesus. Eu fui a pé, enquanto eu fui a pé, eu fui na minha mente cantando um louvor e declarando a glória de Deus sobre a minha vida. Que alegria quando eu cheguei lá no ultrassom e foi detectado que estava tudo bem, que o coração do bebê estava muito bem, para a glória de Deus, né? Eu tenho 2 filhos, a Aimee é a mais velha, está com 22 anos, e o Natan com 20 anos de idade. Meus filhos queridos têm sido uma bênção na nossa vida. Então, como eu orei? Respaldada na promessa, respaldada na palavra. Então, queridas, faça isso. Faça orações que estão respaldadas na palavra. O coração de Deus não resistirá. Davi sabia muito bem o que era isso. Ah, como ele sabia. Vá lá nos Salmos e veja como Davi sabia tocar o coração de Deus com a sua oração, porque ele orava aquilo que já estava na palavra, no coração do Senhor, nas promessas do Senhor para o povo dele. Então faça isso, seja cheia da palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida. Entenda isso, se você quer ser uma mulher que rasga o céu quando ora, seja perseverante, tenha um coração quebrantado e ore a palavra poderosa de Deus. Com certeza Ele vai responder o seu clamor. O seu filho é um presente de Deus, uma herança do Senhor na sua vida, para que você invista na vida dele em oração, para que você veja resultados tremendos. Você não sabe o que esse filho que Deus deu na tua mão será um dia, mas uma coisa eu te digo, ore pelo principal, que ele tenha o nome escrito no livro da vida, que ele seja reconhecido pelo Senhor e reconhecido pelos demônios, porque será um homem e uma mulher de Deus que fará a diferença na terra. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero orar com você agora. Coloque a tua mão no teu coração.
uma mão no coração e a outra mão levante e tome posse do que Deus tem preparado para a sua vida, como uma mulher que clama, uma mãe que clama, uma intercessora. Você, moça, que ainda é solteira, nunca se sinta solitária, porque a palavra de Deus diz que você não é solitária, mas Ele faz com que você viva em família, oh glória a Deus, e Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor preparado para você. Talvez Deus vai te levar a nações, a muitos lugares ainda que você nem imagina, vai fazer coisas grandiosas. Espere no Senhor e Ele tem o melhor para você. Amém? Vamos orar? Quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra poderosa, pela tua palavra, Senhor, que está implantada em nossos corações. Nós te louvamos e te bendizemos porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Pai bom, que não nos desampara, que sempre está conosco, que tem nos seus ouvidos não estão agravados para ouvir a nossa oração, mas os seus ouvidos estão abertos para atender o clamor do nosso coração. Senhor, olha para cada mulher, ó Pai, que está aqui na frente agora, ouvindo essa palavra. Receba o coração delas nas tuas mãos agora. Senhor, que elas sejam perseverantes. Talvez o inimigo tenha dito para elas: desista, é muito tempo, você tem orado e não tem resultado. Seja repreendido todo demônio, espírito de mentira, prisão na mente, prisão no coração. Seja repreendido e expulso agora em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo que estão sendo levantadas mulheres perseverantes, apaixonadas pelo Senhor, apaixonadas pela palavra, apaixonadas pelo Espírito Santo de Deus, mulheres que têm um coração quebrantado, um coração pronto a entender a vontade perfeita do Senhor, um coração pronto a reconhecer os seus pecados e estar ligadas com o Senhor. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor se agrada de um coração quebrantado. Encontre isso em nós. Encontre isso em nós, Senhor. Nós queremos que o nosso clamor suba até o Senhor e o Senhor seja atento às nossas orações. Senhor, que nós sejamos mulheres aprofundadas na tua palavra. Senhor, que nós sejamos mulheres que oramos e clamamos em cima da tua palavra. Os nossos filhos são herança do Senhor, a tua palavra nos diz isso, e nós somos o arqueiro, oh, aleluia. Senhor, nós queremos atirar essa flecha como arqueiros, nós queremos atirar essa flecha muito longe, muito mais distante do que nós. Senhor, nos dá essa habilidade para lançarmos os nossos filhos como flecha nesta geração. Eles nasceram para um tempo como este, é este o momento que eles nasceram, é neste momento que eles estão aqui. Então eles nasceram para um propósito, eles nasceram, Senhor, para fazer a diferença nesta terra e neste tempo. Então usa os nossos filhos, Senhor. Toda mulher, toda mãe que tem filhos afastados neste momento do seu evangelho, em nome de Jesus, firmados na tua palavra, Senhor, nós declaramos que nós e a nossa família servimos ao Senhor. Nenhum se perderá, oh aleluia, nenhum se perderá, mas eles serão filhos que servirão ao Senhor, que farão a tua obra. Senhor, leve-os onde o Senhor quiser, chame-os para onde o Senhor quiser, mas que seja nas tuas mãos, servindo ao Senhor com os seus dons, os dons que o Senhor deu a eles, ó Deus. Em nome de Jesus, que todo filho afastado volte-se para o Senhor, seja tocado pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que eles tenham direcionamentos dos seus chamados, que eles possam obedecer ao chamado do Senhor. Em nome de Jesus, livra-os do mal, livra-os de cair e de tropeçar, em nome de Jesus. E usa, Senhor, cada mãe, cada mulher seja usada pelo poder do Espírito Santo de Deus para clamar ao Senhor. Ouve, Senhor, o nosso clamor nesse dia. Abençoa a nossa nação, abençoa o Brasil, ó Deus, abençoa as igrejas brasileiras. Vem com o seu avivamento, Senhor, vem com o toque do teu poder sobre nós, ó Pai, que sejamos surpreendidas pelo teu poder. Abençoa, Senhor, que tenhamos um coração disposto
na tua presença para sermos usadas como intercessoras, mulheres de oração diante do Senhor. É isso que nós te pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Receba essa palavra na sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus, abençoo a sua família, abençoo essa igreja amada e querida, em nome de Jesus. Um grande beijo, em nome de Jesus. Até a próxima vez. Amém? Tchau, até lá.